porque uma doutrina só se mostra como sã quando ela respeita e pondera e considera como lastro, como firme fundamento, o que o Senhor Jesus disse. E o que ele disse é que a geração não passará. O que ele disse é que haverá todos dizendo paz, paz e segurança no momento que houver a grande tribulação. E não que muitos dizem aí que haverá uma terceira guerra mundial, a guerra de Gog e Magog, esses absurdos, violando o que o Senhor Jesus falou. Ele disse que haverá festança, glutonaria, bebedeira e orgia. E ele fala, vigiai para que os vossos corações estejam sobrecarregados com isso, porque é isso que vai pegar muita gente desprevenida. Estará curtindo intensamente o mundo com festa, bebendo. Como que isso pode ser um cenário de uma igreja que teria entrado na grande tribulação? Na grande tribulação não vai ter festa, nem orgia, muito menos glutonaria. E mesmo assim eles não vêm. Que peraí, se ele manda você vigiar para não estar no estado, não se encontrar no estado, que é impossível alguém estar nesse estado na grande tribulação, como pois ele está mandando você vigiar sobre uma situação que é totalmente inexistente em todo o período da grande tribulação? Então quando isso poderá acontecer? Antes da grande tribulação. Aí ele fala, vigiai para que os vossos corações não estejam sobrecarregados com a glutonaria, bebedeira e orgia. E assim possais escapar de todas as coisas que há de vir sobre a terra? Não. Há de escapar. E assim possais escapar de todas as coisas que há de vir sobre todas, de toda a terra. Toda a terra. Então se tiver algum trechinho, isso é repetido inclusive em Apocalipse 3:10. Então se houver algum pedacinho, trechinho da terra, no qual quem estiver ali for livre, Jesus mentiu, Deus mentiu. Está difícil você entender por que eu não me preocupo com a questão da profecia. Quem disse o que disse não sou eu que estou inventando. O Senhor Jesus falou, a geração não passaria. Então eu estou apenas proclamando o que o Senhor dos Senhores e a própria verdade personificada e eterna e inviolável de Deus disse, a geração não passará. Israel está fazendo 73 anos agora, no final de abril. E os falsos profetas, que sempre foram a maioria do mundo, estão proclamando como proclamam hoje. Sempre dizendo o contrário do meia dúzia, 2 ou 3 profetas de verdade. Me mostra quando foi diferente disso. Quando foi na história da humanidade que a maioria era verdadeiro profeta e os falsos profetas eram pequenos, eram 1 ou 2. Acorda, pensa pelo menos. Falso profeta sempre é a maioria esmagadora que fala que o povão e a massa perdida quer ouvir. E verdadeiro profeta é 1 ou 2 que fala e é rechaçado, perseguido, corta a cabeça dele, como fizeram João Batista, o maior de todos os homens, dos nascidos de mulher, e quem disse o próprio Senhor Jesus, adiantou ele ser o maior de todos os homens, cortaram a cabeça dele. Se eu tivesse naquela época, já tinham vindo para cima de mim aqui, meter o pé na minha casa aqui para me entrar e tirar minha vida. O verdadeiro profeta são poucos, contado a dedo, são eles que detêm a verdade de Deus. E a maioria são falsos profetas, porque a maioria está no espaçosa e largo caminho que conduz à perdição. E só poucos se detêm, entram, conseguem acertar na porta estreita e no caminho que é apertado. Estes são os que Deus tem como instrumento para, através deles, falar. Não, o crente carnal, ele não diz assim, diz que tem Deus, crê no Senhor Jesus. Ele fala tudo como diz política. Não, politicamente não, gospelmente correto. Tudo que é correto ele diz, mas eles não agem da mesma forma. É como diz a boca dele, fala muito amor, mas as suas mãos só visam lucro. E o pior, lucro carnal, da luxúria, da lascívia. E eles dizem que eu sou arrogante, que eu sou sem humildade, que eu não tenho mansidão. É um poço de arrogância. Alguns comentários aparecem assim. Veja como que é engraçado isso, né? Eles não percebem que eles estão tão nunca viram, não se sujeitaram jamais a um pastor, verdadeiro pastor, um homem de Deus, que como homem de Deus jamais vai dizer-lhes o que eles querem ouvir. Jamais vai dizer aquilo que soa como uma música e canção nos seus ouvidos. Não, amigo, o homem de Deus, ele fala o que você precisa ouvir. O profeta de Deus fala, ainda que seja colocado em risco o seu pescoço, e muitos deles pediram e perderam a cabeça. Milhões deles, inclusive o último maior de todos, que é João Batista. Então, eles estão tão acostumados e cercados por esses pastores hipócritas, cínicos, falsos fariseus, que sempre vai falar-lhe o que ele quer ouvir, vai sempre adular o ego dele, vai dizer para ele que está tudo bem, vai dizer coisas afáveis, bonitas, ele estando com a vida toda errada, porque esses pastores corruptos não quer perder ele, se perder ele perde o dízimo, às vezes quando perde um, vai a família toda. Se um jovem adolescente, que já não é mais, e é a predominância dos adolescentes hoje em dia, que os pais não deram limite quando infância, quando eram criança. Então olha que geração é esta. Quando parece alguém que fala aquilo que ele precisa ouvir, é arrogante, é presunçoso, é prepotente, aí quer desqualificar e descredenciar a fonte que fala aquilo que ele quer ouvir, no caso eu. Então essa fonte que fala o que ele não quer ouvir, porque no fundo ele não tem argumento, ele não tem o que possa rebater. E é muito comum um pouco que eu pego e boto no texto, desmascara completamente essa conversa fiada de quem sabe o dia e a hora. Quem disse que eu estou dizendo o dia? Em nenhum momento eu falo o dia e a hora. Essas pessoas são de um estado tão deplorável, de estarem, como diz a profecia, sentindo como que coceira no ouvido, como chão no ouvido ao ouvir essa doutrina, e cercar-se de mestres que lhes falarão segundo as suas concupiscências, e falarão para eles o que também a palavra disse nos últimos dias. Nos últimos dias darão ouvido a doutrinas de demônios, porque o demônio só adula e só faz aquilo que massageia o teu ego, a tua velha natureza. O que diz a palavra? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí dá vontade de rir, porque eu sei que é lamentável, mas eu tenho vontade de rir, veja, não é do estado deplorável, porque sinceramente, meu povo, eu falo para vocês, eu nasci no Evangelho, eu tenho mais de 38 anos de cristão, eu não tenho mais pena desse tipo de crente. São eles que não entram e impedem de entrar, os que não impedem de entrar. Por que eles são assim? Porque a palavra diz que tal qual o sacerdote, assim o povo. E o povo é igual o sacerdote que ele mesmo, o povo, acusa, está lá em Oséias. A palavra fala exatamente isso, que aquele que fica debaixo de uma autoridade fica igual a essa autoridade.
Tamanha é essa afirmativa que lá em Jeremias ele diz: ambos levarão a mesma iniquidade, tanto o profeta como aquele que o consulta. Ambos levarão a mesma iniquidade, tanto o profeta como aquele que o consulta. Entendeu por que Deus fala: saí do meio deles e eu vos receberei? Saí do meio deles, povo meu, para que não sejais participantes das suas obras. Então vejam o que Deus adverte: você vai estar nas mesmas obras, você vai estar na mesma condenação. É o que no direito chama-se de partícipe. É uma pessoa copartícipe, que é o quê? É o cúmplice, é o conivente, é o associado ao crime, responderá por associação ao crime. E aí quando ele ouve essas coisas que alarmam, em um dos vídeos aí do canal que está mais chamando a atenção, é justamente aquele que fala que o arrebatamento é em 2020. Aqui que eles dizem: o que acontecerá se não acontecer agora em 2020, até final de abril? É isso que eles perguntam e dizem que eu fujo da resposta. Tem resposta para a certeza, para a convicção que é gerada pelo Espírito? Eles querem que eu responda a isso: o que acontecerá? Amigo, não existe isso. O profeta, quando tem uma palavra de Deus, ele tem uma palavra que faz sentido, é isso? Os profetas que receberam algo da parte de Deus, eles só profetizaram quando vê que faz sentido total, que todo mundo acreditará. Melhor dizendo, o profeta vai dizer só aquilo que todo mundo vai acreditar. As maiores e mais incríveis profecias foram exatamente daquilo que todo mundo disse: mas espera aí, cara, e se não acontecer, esse cara vai ser tido como maluco. O profeta, quando profetizou, profetiza, ele sabe as implicações que há de não se cumprir aquilo que ele disse. Ele sabe que ele cairá em descrédito. Mas é o que eu estou há 4 anos, meus irmãos, dando a mão à palmatória, esperando um único que me diga qual é a chance de não se cumprir o prazo máximo que o Senhor Jesus disse que a igreja tem que ser arrebatada. O prazo máximo do tempo da graça que ele estabeleceu, no qual, nesse período, a igreja tem que ser arrebatada. Qual é a chance de não ser isso que o texto sagrado está dizendo tão claramente? E ninguém absolutamente levantou um argumento, e eu já coloquei para qualquer um. Me prova. Ele disse claramente que a geração não passará sem que tudo aquilo que ele disse aconteça, e tudo que ele disse inclui a sua segunda vinda, que é o versículo 30 de Mateus 24, que é o coroar, o final da grande tribulação, que vai ser interrompido todo o cataclismo, inclusive daquelas bombas nucleares que vão estar explodindo, nos quais o mundo se desfará, os elementos abrasados se desfarão e os céus incendiados se desfarão. Ou seja, a descrição exata de uma terceira guerra mundial. Tudo isso vai ser estancado pela vinda do Filho do Homem, que é claro, Satanás tentará destruir o mundo, porque ele verá que no final dos 7 anos ele mais uma vez não cumpriu, como não tem como cumprir, contrário ao que está determinado, o que está profetizado, ele não tem como violar a profecia, a palavra de Deus. Aí ele vai tentar destruir o mundo, como quem diz: assim não pode ser meu. E eu não consegui realmente ter mais do que 10 chifres, ou 10 reinos. Então também não vai ser o Cordeiro de Deus que está vindo, ele vai tentar destruir. E Pedro mostra isso. O Senhor Jesus demorará, segundo Daniel 12, cerca de 75 dias para reformar o mundo todo e refazer. Tudo isso já tem mostrado em autos. E eles não percebem que esses opositores destas palavras, e que me acusam de arrogante, falta de humildade, prepotente, é um poço de falta de mansidão. Chega a ser engraçado, meus irmãos. Desculpa, não é ironia da minha parte. Eu hoje, com os meus 38 anos de servo de Deus, estudioso, por amor da palavra, eu só tenho vontade de rir, que na verdade eu sei, eu reconheço, eu peço perdão. Era motivo de eu estar aqui chorando. Mas eu confesso que eu não tenho compaixão dessa gente. Por quê? Porque eles são aliados, como que cabos eleitorais desses pastores, que são cegos condutores de cegos. E que, como o Senhor Jesus falou, se o cego e alto cego, ambos cairão na mesma cova. São os fariseus malditos que são mestres da palavra de Deus. E que os homens já estão buscando eles para lhes falar, para que eles falem a esses homens corruptos, esses homens e mulheres corruptos, o que eles querem ouvir. A profecia disse que os homens nos últimos dias serão como essa gente que fica gritando aqui, me chamando de um monte de coisa. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, mas para eles não está difícil não, por isso que eles querem muita perpetuação desse mundo. Eles são malignos, como aquele que, se não é contra ele, a pele dele e a família dele, o vizinho pode estar agonizando e urrando de dor, que ele vai lhe dizer: não é comigo, não estou nem aí. São esse tipo de gente. O mundo está agonizando, subjugado no comunismo, no islamismo, em todos os países fora aqui do Ocidente, que a grande maioria, mais de 80%, 70% do país, no mundo, é escravizado, na miséria, mesmo aqui no Brasil, mas não é com eles. Aí ele não percebe o quanto isso é maligno, é diabólico, eles vão prestar conta por essa total indiferença. Neste caso, quem não ama o seu irmão é homicida. Uma série de versículos que os pastores sabem que, se corruptos, se pregar, milhões vão sair da igreja. Milhões vão sair da igreja. Eles sabem, os pastores, que a grande predominância dos seus membros de igreja são conforme está escrito aqui. Sabem, porém, que os homens nos últimos dias serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge, porém, destes. Olha isso. Esses são os tais que são já acostumados e treinados para essa geração corrupta, de ter pais que nunca lhes deram limite e fizeram todas as suas respectivas vontades. E aí se cumpre o que está escrito: como, pois, podereis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? O seu ego, o egocentrismo não foi apenas não combatido, não apenas não foi combatido, como também foi nutrido
com o melhor da flor da farinha, de tudo que pode nutrir o velho homem e a velha natureza. E quando agora esses mesmos, que deu certo, entre aspas, esse tipo de educação sem limite, são os que aparecem aqui, se diz que é crente, se entrega ao Senhor Jesus, porque muitos sabem que para conseguir uma boa namorada, que não vai lhe trair, tem que ser uma crente. Ela não é uma que no mundo é chamada de cachorra, que fica andando com um monte de homem. E vice-versa, o rapaz sabe que para conseguir uma que é boa para casar, não pode ser um baile funk da vida. A probabilidade é muito difícil, pode até ter as ovelhas perdidas que estão lá. Aí vira uma igreja dando esquema, mas uma igreja que fala não aquilo que ele não quer ouvir. Um homem, como esses pastores corruptos, que fala somente o que ele quer ouvir, passa a mão na cabeça, ele com a vida toda podre, toda iniquidade, porque a própria vida daquele pastor é uma iniquidade, ele é incrédulo, ele é um perverso. A palavra fala que a incredulidade é a perversidade. Está escrito, nunca haja em vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E aí quando alguém fala aquilo que ele sabe que é verdade, é pura verdade, ele sente que o Espírito Santo está movendo no mundo todo, meus queridos, que ele, o Senhor Deus, está vindo, o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, justiça e juízo. E qual é o juízo que Deus está convencendo a todos no mundo todo? Acabou. O tempo da graça acabou. A porta está se fechando. Deus está convencendo o mundo todo, e cristãos e gente do mundo, de que acabou. Para nós que estamos em Cristo em santidade, vivendo para servir e dar vida e resgate de muitos, como diz o slogan da nossa camisa, sabemos que estamos debaixo da promessa, vivendo para servir, dar vida e resgate de muitos, dando tudo que temos. Hoje estamos em 5 das únicas 5 armas que nós conhecemos da nossa milícia, para fazermos tudo que está ao nosso alcance de socorrer, livrar e servir a Deus de todo o coração, com toda a singeleza, não só usando todos os nossos bens, meu dinheiro, tudo que eu tenho, com todo centavo de dízimo controlado, com todo o comprovante. Eu já tenho uma aqui para mostrar para você, mas já entreguei a última que tinha, não tenho muito, entregamos o comprovante para essa preciosa irmã. Estamos vivendo como diz a promessa, quem assim estiver vivendo, ele vai levar, porque ele se comprometeu. Não é por causa da minha produtividade de resultado, não é porque eu sou o cara, não, estou aqui sintonizado, eita, sou tipo um apóstolo Paulo contemporâneo, não. Se você estiver vivendo para servir da vida e resgate de muitos, ele disse, eu te livrarei da hora da tentação, te advertirei todo de toda a terra. Porque hora é aquele momento que você tem que se livrar. Ou você, naquela hora, vai ser arrebatado, você ficar. E quem ficar estará debaixo da ira de Deus, que é toda a grande tribulação, fartamente falado como o dia do Senhor, que é terrível, dia de trevas, sem nenhuma luz, como dizem Amós, Oséias, tudo quanto é passagem da palavra de Deus no Velho Testamento. O dia do Senhor será dia de trevas sem nenhuma luz. E esse dia é assim por quê? Porque é sem nenhuma luz. Como quem diz que o dia do Senhor, e portanto o início da grande tribulação, é dia de trevas, sem nenhuma luz? Se a maior luz do mundo que pode existir, que é o corpo de Cristo, estará aqui. A luz, Jesus falou isso, Mateus 5, 13, 14, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A palavra fala que o dia do Senhor será dia de trevas sem nenhuma luz. Então, se a maior e poderosa luz estiver aqui, quando começar a grande tribulação, ele mentiu. Deus teria mentido. É isso que você está apostando? Numa doutrina diabólica que Deus mentiu, acreditando num pastor hipócrita que só fala o que você quer ouvir, como teu pai fez com você, só fez a tua vontade. Quando tinha que te disciplinar, você fazia pirraça. E aí ele para o teu trabalho, como é o caso dos pais, como dono de escola, a gente está vendo isso acontecer mais do que nunca. Os pais pegam o filho e botam na escola para a escola educar. A escola não educa, a escola ensina o que é didático. Quem educa os pais é a família. E eles ficam tributando e muitos reclamando, querendo que o filho tome jeito em cima de um período breve que passa na escola, querendo tributar uma responsabilidade que não é dos professores, muito menos do diretor de ensino dos pais. Porque a iniquidade está nesse nível aqui, ó. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Chega demora a mostrar aqui que é 2 Timóteo 3, de 12 em diante. Aí essa mesma gente que faz parte disso aí me chama de arrogante, falta de humildade, prepotente, um poço que não respondo. Como que eu vou responder aquilo que os profetas no passado, quando profetizaram, amigo, ele sabia que se não se cumprisse ia ser tido como falso profeta. E aí que mostra se ele realmente está falando pela boca de Deus. Ele está falando aquilo que é admissível, aquilo que é legal. Todos os profetas, como Jeremias, que durante 23 anos ficou profetizando uma única coisa: se você não se arrepender, vai vir aqui uma nação do norte, vai destruir isso aqui tudo, vai abrir as cratas. E queriam que Jeremias calasse. Olha que interessante. Todo o caso do Velho Testamento é assim. Quando o profeta começa a falar algo, como o Espírito Santo já está falando também ao coração, ele se incomoda e diz: sai daqui, não profetiza mais, não fala mais isso. E todos eles queriam calar Jeremias e até arrancar a cabeça dele. Por que arrancava a cabeça dos profetas? Da mesma forma que você, criatura. Você que disse que eu não sou humilde, que eu sou arrogante, que eu sou presunçoso, eu sou um poço de falta de humildade, soberbo. Você não gosta de ouvir o que eu estou dizendo, como todos os outros, em todos os casos, não queriam que o profeta profetizasse. Ora, se ele está profetizando loucura, deixa ele se expor, amigo. Deixa ele dizer e não se cumprir. Aí depois você se vangloria e faz até uma militância, tipo esse povo do PT, vai dizer que ele é falso profeta, que ele é endemoniado, que ele é tudo que vocês dizem que eu sou. Por que a incomodação? Olha, deixa eu me expor. E aí eu falo o que ninguém até hoje, há 4 anos, me mostrou por que ignoram tão escancaradamente a profecia do Senhor Jesus disse. E todos os escatólogos são unânimes em reconhecer que de fato é de verdade o que o Senhor Jesus disse, que a figueira, aprender a parábola da figueira, e que a geração não passará sem que tudo aquilo
que ele disse iria acontecer, ele falou que todos os católicos reconhecem que essa geração diz respeito a Israel quando florescesse, que foi em 1948. Todos eles, eu nunca vi nenhum, por mais herege que seja, que falou diferente disso. Sabem que quando ele falou dessa geração só podia ser duas, a da sua época, sem chance, nada se cumpriu, jamais poderia se cumprir, ou a geração, que geração? A geração quando florescesse a figueira, por isso antes ele fala, aprender a parábola da figueira. Pois bem, a figueira floresceu em 48. E agora, no final de abril, Israel está fazendo 73 anos pelo calendário judaico. A outra jogou até aí para mim assim, ó, nossa, e vem até não sei o que, calendário judaico, quer dizer, pessoas analfabetas que caem aqui de paraquedas nesse papel, nesse canal. Eles nem pensam no que eles estão dizendo. Do jeito que eles aprenderam, com aquela mesma mazela que eles sempre trataram as coisas de Deus. São crentes que nem se debruçaram, acho que nem uma hora, meia hora, jamais na sua vida, para estudar um texto sagrado, e cai de paraquedas aqui tentando bater boca com aquilo que ele ouviu no próprio percurso, nesse anto de igreja corrupta, cega, nua e pobre, miserável, que é a igreja de Laodiceia, nesse manto dessas igrejas de Laodiceia, que apoia e aplaude esses pastores que estão juntando tesouro na terra num flagrante rebelião contra Deus e promovendo a não entrada, não só deles próprios, ratificando ainda mais, como promovendo a não entrada na salvação da ilha terrena, que é a grande tribulação, e promovendo a entrada na perdição eterna, que é o que acontecerá com a grande maioria desses crentes que entrarem na grande tribulação, que vão aceitar a marca, vão aceitar essa conversa desses pastores, que também vão dizer que o que tem é apenas um avanço tecnológico, o chip intracutâneo e a marca da besta. Como já estou dizendo, que não tem nada a ver com chip, é o que dá na tua cabeça e o que as tuas mãos fazem. E por que essa revolta? Porque sabem que estão sendo abordados por algo que já está acontecendo no subconsciente. O Espírito Santo que já está falando, e quando chega um verdadeiro profeta que lhes fala aquilo que também já está latejando na mente, no coração, que de fato tudo vai acabar, ele se incomoda, porque aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Como o ímpio diz no seu coração, não há Deus para se corromper segundo as suas concupiscências, esses crentes carnais mundanos, que estão cercados de mestres que lhes falam segundo a sua concupiscência, mas no fundo ele sabe que esse cara não tem autoridade nenhuma, a vida dele é toda errada, ele vive como qualquer pessoa do mundo, na luxúria, no prazer, na condição, acumular riqueza, em tudo que é condenável, ele não move uma palha para socorrer ninguém. Interessante, né? E aí eles não entendem que eles estão exatamente como o ímpio, dizendo no seu coração, não há arrebatamento antes da grande tribulação, não há, sabe por quê? Porque eles acham que Jesus mentiu. Não é verdade que quase tudo que o Senhor Jesus falou, eles não cumprem, eles desprezam? O Senhor Jesus falou para nós juntar tesouro na terra. O pastor dele e a turma dele de Laodicenses estão juntando e que se dane que Jesus falou. Na verdade, não é bem assim que Deus diz. Não é isso que a serpente falou para ela? Não é bem assim que Deus diz. Pois ele sabe que o dia que você comer do fruto, se ele abrir os seus olhos e sereis como Deus. E eles estão assim, na mesma visão que a da serpente. Como diz a palavra nos últimos dias, os homens darão vida a doutrinas de demônios. Como foi aquela palavra que a serpente falou para ela? E eles não estão se tocando, eles estão sendo levados a rodão. E por quê? Eles querem. Só que é muito conveniente acreditar que primeiro vai ter a marca da besta, a construção do templo, será conhecido pelo mundo todo, o anticristo, o homem do pecado e da perdição. Aí eles acordam para a vida, entendeu? Eles querem ter a tranquilidade de saber que terão tempo para se emendar, para se arrepender, pelos vezes de arrependimento, porque afinal de contas, quando começar a grande tribulação, aí eu tomo jeito, aí eu largo a minha noite, eu largo essa vida hipócrita, essa vida de ter comido no entretenimento, de ficar ali prostrado diante daquilo que te coloca num mundo de fantasia, que é quando você, por exemplo, assiste um bom filme de Hollywood, de efeitos visuais. Na verdade, que você, enquanto está assistindo um filme, você não está ali mais. É uma espécie de droga suave. Como um que está no crack, na cocaína, ele não está ali, ele está vivendo e vendo cores e como que voando. Ele está ali, mas ele está em outro local, ele saiu do mundo, ele está vivendo esse engano, essa mentira, que é aquilo que acaba por fazer no seu subconsciente, no seu órgão frontal. Assim também quando você vê um filme. E esse ídolo, que é o entretenimento, tudo que entretenimento encerra, Xbox, Playstation, filmes, Netflix, esse ídolo está relegando o Espírito Santo a um desprezo diário, em que o cara não lê a palavra, não estuda, não medita, não ouve. Quando vai ouvir alguma coisa de Deus, porque o Espírito Santo está tocando, ele vem aqui para chamar o profeta, o homem de Deus, de falso, um poço de arrogância, não tem humildade, não tem mansidão, não tem arrogância. Ah, eu sou arrogante. Aí um pastor, que normalmente é um pastor deles, como o Silas Malafaia, aparece na televisão gritando que está lá no YouTube mostrando, só o anel dele é $4.000. Mentindo descaradamente que o avião não é dele, é da Central Gospel. Como o Valdomiro Santiago fez, dizendo que aquela fazenda que foi denunciada na Record pelo então agora falecido Marcelo Rezende também não era dele, era de quem? Da AWS, Valdomiro Santiago. Eles são de tal maneira mentirosos, hipócritas, que eles têm a coragem deslavada de mentir para toda a população, dizendo que porque a pessoa jurídica não é dele. Mas quem é dono? Quem é o titular da pessoa jurídica Central Gospel? Quem é o titular da AWS, que é a produtora, tanto diz, né? AWS, Valdomiro Santiago. E eles disseram para todo mundo, não, o avião não é meu, é da Central Gospel. A partir do então quer dizer que se é da pessoa jurídica, que é a tua empresa, você é dono da empresa, não é tua. É isso? Como o outro lá da Lagoinha mentiu para toda a nação, dizendo, eu não recebo salário da igreja da Lagoinha. Olha isso, ele falou que não recebe salário. Daí eu respondo para você o tipo de malícia que eles têm. Ele mentiu? Não. Sabe do que ele estava se referindo? E você, bobinho, que não conhece a Bíblia, acreditou? Porque realmente, se disser que ele recebeu salário, é mentira, realmente ele não recebe salário. Ele estava apoiado na palavra de Deus, quando diz que dignos de redobrados honorários sejam aqueles que se esmeram na palavra de Deus. O pastor, ainda que corrupto, ele não recebe salário, ele recebe honorários.
Agora, se alguém lá na plateia perguntasse, beleza, pastor, você não recebe salário e honorário, você recebe? Aí ia botar ele no checkmate. Ele não ia poder usar esse trocadilho de palavra para todo mundo acreditar na mentira de que o áudio dele de 300 mil, sei lá quantos mil reais, como ele veio dizendo que não veio do salário da Lagoinha. Como que um pastor tão eloquente, que sabe fundamentar, tem persuasão como ele, não vai receber um bom salário da igreja dele para comandar os jovens? Como ele comanda, usando mentira para fazer evangelismo, quando ele mesmo falou em que fez os jovens entrar nos ônibus para simular que estão se convertendo dentro do ônibus para gerar uma comoção, e aí justificou que era lícito porque era é apenas uma performance dramatúrgica. É isso, eu posso usar de mentira para evangelizar. Olha o nível desses homens. E todo mundo aceitou e fez uma forte campanha contra os próprios jovens da Lagoinha para não irem para as missões do Nepal e outros lugares, ao ponto de ter dito lá e tá lá para todo mundo ver que um dos que estava no Nepal, confessando que era o chamado de Deus de ser um missionário no Nepal, botou a menina na fita dele. Isso é o que ele disse no vídeo. Botou a menina na fita daquele irmão para ele desistir de ser missionário no Nepal e continuar ali na igreja. Sabe por que é isso? Porque se uma igreja cheia de dízimo gordo começar a ver que o pastor e os líderes estão promovendo a que jovens recebam o chamado para servir a Deus em lugares inóspitos, em lugares que tem tantas almas carentes, os respectivos pais cheios de dinheiro vão tirar aquele filho daquela igreja. Por quê? Porque, como está escrito, nos últimos dias os homens serão egoístas. Os homens serão, como está aqui no texto sagrado, serão avarentos, jactanciosos, sem domínio de si, antes amigos dos prazeres do que de Deus. Então eles estão ali porque o pastor os representa, falam o que eles querem ouvir. E eles chamam eu de arrogante. Então, meus irmãos, acorda. Quando vocês verem esse comentário, porque muitos desses comentários acontecem em vídeos como esse, que foi de novembro. Quando eu falei do tempo máximo, que é 2020, tentando me intimidar, amigo, o profeta profetiza aquilo que tem plena consciência, que foi Deus que lhes falou, a responsabilidade de cumprir não é minha. A responsabilidade está aqui, meu amigo. Tenta me convencer que a profecia não vai se cumprir. Mas isso está apavorando essa gente que sabe que se de fato Deus existe, ele está em maus lençóis. Mas é o caso deles, não acreditar que Deus existe, não é o caso dele. É esses que querem acreditar que terão tempo para se emendar, terão tempo para se corrigir. Afinal de contas, a malandragem no coração subconsciente. Quando começar a ver a marca da besta sendo imposta, o templo começar a ser construído, quando o falso profeta, o líder mundial começar a acontecer, aí eu dou um jeito, aí eu vou buscar e vou largar essa minha vida errada, essa minha vida de idolatria pelo Deus do entretenimento, eu vou parar de ver filme, eu vou orar, vou jejuar, vou buscar. Como se fosse isso que Deus minimamente mostrou que iria acontecer, pelo contrário, ele disse, acautelai-vos, para que os vossos corações não estejam sobrecarregados com a glutonaria, bebedeira e orgia. Veja isso, glutonaria, bebedeira e orgia, o que ele disse? É o sinal que Jesus falou, na hora que ele vier. Haverá festa, não é isso? Bebedeira, glutonaria e orgia é o quê? Orgia não é necessariamente orgia sexual. Orgia é tipo de brincadeiras que geram muitas palavras exageradas, brincadeiras com chocarrices, né? Coisas assim. É orgia, né? Como diz no mundo, uma zorra, de tanta festança. Aí todo mundo começa a fazer coisas engraçadas, dar pirueta. O Senhor Jesus falou em Lucas que haverá um cenário exatamente contrário. Vai estar todo mundo bebendo, comendo e orgia. Está lá em Lucas 21, 34 a 36. E o aviso do Senhor Jesus é para que vigiemos e assim, por vigiarmos, pudermos escapar, termos condições de escapar. Não haverá aviso. Ele falou a parábola das virgens. As virgens estavam dormindo, todas elas. E veja, só que as santas estavam dormindo em santidade prontas, na fraqueza da limitação da carne que exige você dormir, elas estavam ali, entregue na sua limitação do corpo que necessariamente pede o sono, mas estavam dormindo prontas, com o óleo do lado. O que é o óleo do lado? O que é aquela caixinha de óleo reserva? A unção não estava só exteriormente numa lâmpada, a unção estava no coração. De maneira que quando ouvir uma voz, eis o noivo, e sabe que voz é essa? Eis o noivo da parábola das virgens. É o que você, criatura, que me chama de falta de humilde, arrogante, sem noção, você também está ouvindo Deus falar, eis o noivo, ele está vindo. Não é como esses pastores corruptos que também, a semelhança dos seus pais, muitos destes que assim comentaram, nunca falaram aquilo para não ter problema com você. E deixaram você seguir a sua própria vida e então se cumpriu o jovem, entregue a si mesmo e envergonha seus pais. E você está nessa vidinha aí carnal, mundana, desses crentes que a gente lá no quartel chamava sempre de crentes do Paraguai. É crente falso. Até as pessoas do mundo lá no quartel chamavam e chamam todo crente que vê que é de conversa fiada, que não tem vida, não tem conteúdo, de crente do Paraguai. E quando eu chegava na torre de controle, em qualquer lugar que eu entrava, não só eles me respeitavam, como muitos até me pediam desculpa quando chegava palavrão, estando eu no mesmo ambiente. E não era só gente subalterno, não. O oficial superior me respeitava. E não entrava para navegar em pornografia quando eu estava lá na sessão. E segundo a descrição de um desses oficiais, quando eu fui para determinado setor chamado de decolagem de aeronave militar estrangeira, segundo a versão desse irmão, que hoje também é oficial, ele disse que os Joás gerou um impacto na sala de tráfico militar. Porque nem ligavam mais para ver futebol nem nada. Eu deixava direto na televisão, onde era pregada algo da palavra de Deus, e ninguém tinha coragem de mudar com quem eu era, um subalterno. Eu não era alguém que tinha autoridade para determinar aquilo, muitos eram até mais antigos do que eu. Então veja, você conhece um crente assim? Não. Esses crentes não interessam, né? O crente que interessa é aquele que só fala o que você quer ouvir, e que portanto você não está vendo que você está se revelando como alguém, como está escrito, repreende o sábio e ele se tornará mais sábio. Não repreenda o tolo, pois tomarás a sua mancha. Por quê? Porque o tolo vai fazer da tua vida um inferno se você repreender. Ele é tolo. A sabedoria, como está escrito, é alta demais para o tolo. É uma coisa assim que irrita.
Então, quando eu, há um tempo atrás, fui exortar uma pessoa que estava precisando, até da minha família, ouvir essas coisas fortes para ver se ela sacode e sai da vida errada, literalmente dentro do carro a pessoa fez assim, ai, mas isso é muito difícil. Aí eu falava para a pessoa, que eu não quero expor aqui, amigo, não é difícil, sai dessas igrejas corruptas. No seu próprio apartamento, pois a pessoa morava sozinha, chama o vizinho, convide para tomar um café, faça o que os chineses da China comunista fazem. Sabe como eles fazem? Eles conquistam o prédio todo, consertando, ajudando, socorrendo, consertando problema de cano, indo para a rua para socorrer. Ele se torna como se fosse um socorrista comunitário. Sabe para quê? Os chineses que são do Senhor Jesus, para um dia, quando ele chamar uma família, alguém, para ir para a casa dele tomar um café, aquela pessoa de boa vontade vá e ouça a palavra de Deus. E eles fazem isso sabendo que aquela pessoa pode entregar-lhe, pode o denunciar. E no dia seguinte, na mesma noite, policiais da China comunista entrarão na casa dele e o torturarão até que ele entregue os outros que do mesmo prédio ou de qualquer outro local ele conhece e sabe que são como eles. E esses crentes não têm templo, não tem igreja, não tem pastor. Vai lá no portal, na organização Portas Abertas. Você não gosta de ouvir que Jesus está voltando até 2020? Isso até o final de abril de 2020. Sabe por que você não gosta? Porque você ama esse mundo. A palavra fala a todos quantos amam a sua vida. Repare todos que vibram e fazem comentário. Quando no pior a pessoa diz, me ajuda a crer nisso que você está falando, eu também quero que esse mundo acabe. Eles são, dentre aqueles que a palavra fala, não amam esse mundo. Não amem o mundo, nem no que mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, meu amigo, minha amiga, se você tem ainda aqui uma farpela de amor por esse mundo, o amor de Deus não está em você. Você nunca nasceu da mente. Porque qualquer que quiser se fazer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sem você saber, frequentando a igreja, você é um inimigo de Deus. E muitas passagens mostram, como lá está escrito, quase que me achei em todo mal, estando no meio da congregação. Não é o que está escrito? É o versículo que mostra. Você pode estar dentro da igreja e você está no meio da maldição. Quase que me achei de todo o mal. Provérbios 5. Quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Você pode estar dentro da igreja e está todo tomado de maldição. Porque se você nunca soubesse nada de Deus, você não teria juízo sobre você. Mas quanto mais você soube, quanto mais você absorveu, e após ouvir esse áudio, esse vídeo agora, esse estranho com a carne inchada, todo largado, que eu não tenho tempo para mais nada, você fazer a obra, nem fazer exercício como eu fazia, não estou conseguindo nada que eu preciso fazer até por conta da minha idade. Quando você ouve esse tipo de coisa, isso te incomoda, isso é uma denúncia gritante do teu estado deplorável. Como o ímpio diz no seu coração não a Deus, você também quer acreditar e dizer e mentir para si mesmo. Não há arrebatamento antes da tribulação, porque se tiver antes da tribulação, o Espírito Santo já está falando com você, e você não está pronto, que você tem que mudar de vida, que você tem que viver para servir da vida de resgate de muitos, que só apoiar esse pastor que você sabe que ele é uma farsa, e que o Espírito Santo faz você saber, que só fala o que você quer ouvir, como teu pai e tua mãe tantas vezes fez com você, por isso que você é desse jeito hoje, que você aceita a disciplina. Uma geração que quando você fala a verdade, a fonte que falou a verdade é execrado como arrogante, falta de humildade, presunçoso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo no WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram. Até mais, obrigada da sua Sofia.